Então, muito obrigada a todos, a todas pela presença. Estou muito feliz com a presença de todos vocês. E a gente tem aqui um tempo para a gente fazer nossas discussões. Primeiramente, eu quero falar o objetivo, né, dessa nossa mesa. Então, a gente está pensando que a inteligência artificial ela tem avançado. Então, o painel, isso que a gente propôs, ele está buscando discutir quais as modificações que a inteligência artificial trouxe para o direito. Então, temos aqui todas as pessoas que são do direito, né? Então, a gente está pensando quais essas modificações e também o que são esses neurodireitos, né? Então, o que tem emergido a partir dessa nova realidade. Então, a gente vai pensar como que a proteção do fluxo de atividades cerebrais e dos nossos pensamentos deve conhecer num cenário que a gente tem um intenso uso da inteligência artificial e como que a gente pode mapear e interpretar esses sinais. E aí, o formato que a gente escolheu para essa atividade é um bate-papo, então nós vamos fazer perguntas direcionadas a vocês, os palestrantes, uma conversa entre vocês, para que a gente possa entender do que a gente está falando. Então, apresentar vocês também, me apresentar. Eu sou Deise Maito, eu sou professora da UENG, Unidade Tuiutaba, e ano que vem eu vou ministrar a disciplina de Direito Internet, Direitos Digitais. Então, é um start que a gente está dando aqui para esse estudo. Bom, e eu já trabalhei no CEP também, com o Guilherme, com o Lucas, que está aqui com a gente, então, e a Caroline, né, participou da pesquisa com a gente, então é muito legal a gente contar frutos dessa parceria que a gente já tem aí há alguns anos. Bom, então, apresentar os palestrantes, os que vão falar para a gente, na ordem que a gente vai falar. Então, primeiro é a Camila Pintarelli, que ela é pós-doutoranda em Direito pela Universidade de Coimbra, ela é doutora e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, procuradora do Estado de São Paulo, junto aos tribunais superiores, e membro dos grupos de pesquisa Ethics for AI, da Mackenzie, e C4AI, da USP, e ela é membro da Comissão de Direito Constitucional da OAB. Ela foi subprocuradora-geral do Estado adjunta e procuradora do Estado, chefe do escritório de São Paulo e Brasília, tendo atuado na coordenação jurídica do enfrentamento à Covid e foi representante do Estado de São Paulo na rede do Sistema Interamericano de Direitos Humanos até 2022. E a Camila também ela está a proposta de emenda constitucional que está falando sobre direitos. Então, agradeço muito a presença da Camila aqui. Nós temos também o Marcelo, que ele é mestrando em Marcelo Fonseca dos Santos, que ele é mestrando em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é diretor da I2AI e vice-presidente da ANAD, né? Ele é também consultor de direito digital. E o Guilherme Klafke, que é líder de projetos e pesquisador do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação, FGV Direito de São Paulo, doutor e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo, professor do programa de pós-graduação Lato Sensu, da FGV Direito de São Paulo, e é colaborador da Sociedade Brasileira de Direito Público desde 2011, onde coordenou a Escola de Formação Pública em 2017. Ele coordena e desenvolve pesquisas na área de Direito Constitucional, Jurisdição Constitucional, Ensino Jurídico, Ensino Participativo, Direitos Humanos, Digitais e Filosofia do Direito. E nós temos também a Caroline Rocabado, que é advogada especializada em Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados, profissional certificada em Privacidade e Proteção de Dados pelo Data Privacy Brasil, coordenadora jurídica da DASA, da DASA, que é uma das maiores empresas de medicina diagnóstica e hospitais do Brasil, e a Carol atua nos temas de privacidade e proteção de dados, inteligência artificial e patentes. Ela contribuiu ativamente na criação e implementação de políticas e práticas de privacidade e proteção de dados para que a empresa esteja em conformidade com as leis e regulamentações aplicáveis. E além de ser líder, né, liderança facilitadora do grupo de equidade de gênero há 2 anos e meio na mesma empresa. E ressaltar também que a Caroline colaborou com o CEP na pesquisa sobre inteligência artificial, ética e inteligência artificial. Então, agradeço muito a presença de todos vocês. E aí eu vou já ir para a primeira rodada de perguntas, né? Que a gente tem uma fala inicial, né, de cada um de vocês, para localizar essa questão que a gente está tratando. Então, primeiramente, eu me direciono a Camila Pintarelli. Então, Camila, você está pesquisando atualmente sobre neurodireitos e inteligência artificial, né?
E aí eu gostaria que você conceituasse para a gente o que são os neurodireitos e qual a relação deles com a inteligência artificial e uma ideia da integridade mental. Então, pode ficar à vontade para falar. Bom dia, Deise, bom dia aos colegas mais uma vez. Agradeço muito o convite para estar aqui nessa manhã com vocês. Eu acho que é um convite que reforça como o assunto tem se sedimentado na discussão acadêmica e na discussão prática. A inteligência artificial hoje ela está alcançando novas fronteiras aliadas à evolução da tecnologia neural, né, a neurotecnologia. Então, isso faz com que a gente coloque na mesa esse debate, e o fato de a Universidade Estadual de Minas Gerais estar encampando esse debate numa mesa tão qualificada já demonstra a importância desse tema aqui para a nossa sociedade. E desde eu acho que assim a questão de conceituar o que é neurodireito pressupõe um conhecimento anterior que precisa ser colocado aqui nessa mesa. Para que a gente entenda a importância de se falar em direito do cérebro, direito da mente, ou esse termo marqueteiro chamado neurodireito, a gente precisa entender um pouco a ascensão da neurotecnologia nas últimas décadas na nossa sociedade, né? Se antes, lá atrás, o conhecimento do cérebro era dado de uma forma segmentada, com instrumentos de alta geração, mas que não conheciam e não mapeavam o cérebro por completo, hoje em dia, esse conhecimento já é integral. Há coisa de um mês, a revista Science publicou as conclusões dos estudos da iniciativa BRAIN, do governo norte-americano, trazendo o mapeamento integral do cérebro humano, o primeiro atlas celular do cérebro humano. Então, isso abre uma nova fronteira aí de conhecimento do ser humano, do papel do ser humano e das nossas potencialidades. Até porque todos nós sabemos que o nosso cérebro, 80% do tempo, ele trabalha em modo inconsciente. Então, realmente é uma virada da nossa humanidade que é comparável só ao genoma. Estamos aí diante de uma nova realidade, um novo renascimento. E por estarmos diante dessa realidade em que o cérebro humano se torna acessível em termos de conhecimento, em termos de investimento econômico, em termos de interação tecnológica, a mente humana acaba adquirindo valor jurídico nesse mundo. Então, como eu estava dizendo, se antes era impossível nós pensarmos que a mente humana poderia ser decifrada, hoje isso já não é mais ficção científica, hoje isso é realidade, e é uma realidade, Deise, que está cada vez mais próxima do uso comercial disso. A gente já tem exemplos de gadgets, de ferramentas que estão sendo patenteadas e outras que já estão no mercado consumidor em prateleira para aquisição de um público que tem interesse que a tecnologia interaja diretamente com o seu cérebro. E como essa interação é feita, Deise? É feita justamente pelo uso da inteligência artificial. A extração e o mapeamento elétrico e por imagens dos nossos cérebros, que essas tecnologias, que essas ferramentas fazem, são feitas com o uso de inteligência artificial. Então, esses dados são impulsionados, são emulados, são colocados e são extraídos do nosso cérebro com o uso de algoritmos, com o uso de Brain-Computer Interface, ou seja, a interface cérebro-computador. Tudo isso, estou dizendo, são fatos que eu estou trazendo aqui para a gente conversar, começar a nossa conversa, porque o direito nada mais é do que fato, valor e norma. Hoje temos novos fatos. Temos a mente humana como protagonista da tecnologia, aliada com o uso expansivo aí da inteligência artificial. Estamos indo muito além do que a ciência computacional já imaginou no mundo. Então, a mente humana adquire esse valor jurídico e demanda essa proteção para fins de limitação ética, para fins de limitação de direitos humanos e para fim de um desenho de um novo mínimo existencial em que a essência humana, a mente humana permaneça íntegra. E nesse sentido, já caminhando aqui para o final da minha apresentação, nesse sentido, nós temos assistido no mundo, desde 2019, a construção de um framework regulatório
voltado a isso. Então, nós começamos em 2019 com a OCDE e a sua Recomendação de Inovação Responsável, o primeiro documento internacional que fala de dados neurais. Em 2021, o Chile se torna o primeiro país no mundo a incorporar em sua Constituição a noção de neurodireitos, com a proteção da integridade mental, a proteção da privacidade mental, proteção do livre-arbítrio, proteção para que todos tenham acesso a mecanismos equitativos de incremento cerebral e a proteção contra a discriminação algorítmica. Em março desse ano, a Organização dos Estados Americanos emite o primeiro tratado internacional sobre a matéria, a Declaração de Princípios em Neurotecnologia e Direitos Humanos, e em julho desse ano, o Brasil se transforma no segundo país do mundo a ter uma reforma constitucional voltada a incluir em seu artigo 5º a proteção à integridade mental. Eu tenho muito orgulho de ter redigido essa proposta de emenda constitucional para o Senado Federal, ter levado esse tema ao Senado Federal sozinha, não em grupo de pesquisas, levei, conversei com os senadores, coletamos as assinaturas e hoje o Brasil tem essa proposta que é a PEC 29 de 2023. E desde a redação dessa proposta é a seguinte: ela visa incluir um inciso 80 no artigo 5º, que é um artigo que é uma cláusula pétrea, então é imutável. O desenvolvimento científico e tecnológico assegurará a integridade mental e a transparência algorítmica nos termos da lei. Por que o uso da palavra integridade? Porque a gente não quer bloquear a inovação. A inovação é bem-vinda, a tecnologia é neutra, ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. Então, nós queremos que haja uma proteção no mínimo do ser humano. O mínimo é essa integridade mental, que pode ser protegida com a inovação, ou seja, o uso terapêutico da neurotecnologia para o bem, para restabelecer a comunicação das pessoas, para restabelecer a inclusão social de pessoas que estão com algum tipo de dificuldade neurológica, e a integridade mental para proteger o ser humano do mau uso dessa neurotecnologia, que pode se dar notadamente aí com o seu uso comercial, seu uso na prateleira. Então, com essa pequena apresentação, Deise, eu acho que a gente situa bem o assunto e situa o papel do Brasil nesse tema. Obrigada. Tá certo, muito obrigada. Depois a gente vai querer saber um pouco mais sobre isso, mas agora eu vou passar para o Marcelo. Então, Marcelo, essa questão que a Camila trouxe reforça ainda mais a necessidade de transparência para que a gente saiba o que estão lendo e como estão lendo, né? Então, como que a transparência ela apareceria nos neurodireitos? Como que você vê isso? Bom dia, obrigado a todos e uma honra enorme estar com vocês nesse painel. A questão da transparência, quando nós falamos em inteligência artificial, está diretamente relacionada às decisões automatizadas e ao direito de explicação que o cidadão tem, uma vez que ele é hipossuficiente aí nessa relação e nós temos cada vez mais uma hiperconectividade. Nós vemos hoje crianças, adolescentes, um grupo enorme de vulneráveis utilizando cada vez mais tecnologia, e quando a gente pensa em neurodireitos, em neurotecnologia, a grande questão aí, a provocação é como nós vamos ter essas aplicações que vão interagir com o consciente, com o subconsciente, as nossas decisões humanas frente às decisões automatizadas, né? A decisão que a máquina toma, utilizando aquela linguagem escrita, desenvolvida, a lógica algorítmica, aliado à base de dados, né? Por isso a relação da questão da privacidade, do framework de governança de dados, como eu vou governar e monitorar esses dados que estão sendo inseridos em APIs, e em aplicativos diretamente que se utilizam de sistemas de inteligência artificial, eles captam os dados e nos dão respostas, nos dão decisões. Hoje nós já temos aí uma questão do perfilamento, né? Uma questão da interação com as próprias redes sociais, em que nós verificamos o oversharing, né? O uso maciço de redes sociais que reforçam determinados comportamentos, determinados vieses de discurso, sem
uma dialética, né? Há um reforço constante de temas polêmicos, de temas que são, muitas vezes, discursos enviesados, discursos manipulados, e isso já vem provocando aí uma modulação de comportamento, seja de consumo, ou até questões mais evidentes, como perfis mesmo de doutrinação política, né? De costumes, e esse roubar do seu livre-arbítrio é a principal preocupação quando se fala em gadgets, em wearables que vão interagir aí diretamente com o nosso consciente, com o nosso subconsciente. Se eu já tenho hoje um direito de transparência, um direito de verificação, de explicação da decisão e, consequentemente, de revisão dessas decisões por seres humanos, a importância do reforço do direito fundamental ao livre pensamento, ao livre-arbítrio, e como as pessoas vão se relacionar com essas tecnologias, eu preciso dar ferramentas para que essas pessoas possam, junto a agentes econômicos, mas também a setores públicos, né? Basta a gente lembrar do clássico 1984, eu tenho uma possibilidade aí, quando se fala em Smart City, quando se fala em serviços públicos, eu tenho a possibilidade mesmo de utilização pela máquina pública de qualquer tipo de dado, né, informacional do meu cérebro e que posso, de alguma forma, tomar uma decisão que não seria minha, né? Eu acho que isso é algo que precisa ser provocativamente pensado, né? Então, para tanto, quando a gente fala em transparência e o marco regulatório da inteligência artificial, ele fala em fundamentos, em princípios, ele cita direitos humanos, ele fala em livre desenvolvimento, ele fala em inovação, porém, ele obviamente tem uma preocupação que é a mesma do marco regulatório de proteção de dados, de olhar para o cidadão, em proteger o cidadão, em dar um caminho, né? Quando a gente fala em marco regulatório, obviamente a gente está falando em legislações proibitivas, ao contrário, a gente está falando justamente em marco, em um ponto para que se tenha este olhar, por isso essas leis falam bastante em princípios, em fundamentos. No caso da regulação da inteligência artificial, nós temos capítulos sobre governança, nós temos capítulos sobre risco, como eu vou produzir, da mesma forma que na Lei Geral de Proteção de Dados, um relatório de impacto em proteção, para que eu tenha esta visibilidade, que eu tenha este monitoramento, que eu tenha respostas para os titulares. Com relação à inteligência artificial e diretamente a sua relação com o nosso cérebro, nós precisamos ter esse aparelhamento do indivíduo, essa proteção do cidadão, para que ele possa falar, olha, eu quero saber como essa interação se dá. Nós não estamos falando aqui de segredo industrial, né? Nós estamos falando aqui de quebrar patente. A gente está falando em respostas efetivas, em ferramentas para que o indivíduo possa saber aquilo que está interagindo com o cérebro dele, para que a gente não tenha aí uma legião de zumbis, uma legião de pessoas que já não têm esse livre pensar. Elas vão acabar sendo moduladas. Hoje, como eu disse, a gente já vê isso de uma certa forma quando eu procuro um produto e tenho uma enxurrada de ofertas de produtos e serviços e acabo muitas vezes até adquirindo algo que eu efetivamente não precisava ou não queria. Então, vocês imaginem se a gente tiver uma interação diretamente no nosso pensamento, né? Eu acho que a gente precisa justamente ter este olhar. Então, eu preciso ter ferramentas, eu preciso ter o relatório de impacto algoritmo, eu preciso ter a possibilidade de revisão dessas decisões automatizadas que serão tomadas dentro do meu cérebro, dentro do meu contexto. Eu preciso pensar em possibilidades de discriminação, de segregação individual ou de grupos por meio mesmo de uma análise, de um perfilamento de pensamento. Eu posso, com isso, destruir toda uma dialética, uma moral social, né, que eu tenho hoje a possibilidade de pensar diferente de qualquer pessoa, de conversar com ela, sem brigar, sem nada, mas eu tenho essa possibilidade de pensar sozinho. Quando eu tenho uma interação da inteligência artificial em que eu posso ter decisões não minhas, mas
por meio de sistemas de inteligência artificial que aprendem e que vão interagir com esse aprendizado sem emoções, são aprendizados baseados nessa lógica matemática aliada aos dados que são ali imputados e trabalhados. Se eu não tenho ferramentas de monitoramento, se eu não tenho ferramentas de desenvolvimento, se eu não tenho cibercidadania, políticas públicas de informação, não só de transformação digital, mas de como usar essas tecnologias e como elas vão interagir, eu posso estar colocando aí toda a humanidade em risco, né? Como disse a professora Camila, primeiramente um risco de agentes econômicos, que no mundo da tecnologia é um grupo bastante reduzido, eu vou ter problemas concorrenciais, inclusive, ligados a isso, né? Eu vou destruir concorrentes, eu vou ter abuso de poder dominante com uso de dados. Então, toda essa questão é extremamente importante com relação à pesquisa e nós termos uma ferramenta em cláusula pétrea que me possibilite falar, olha, o Brasil está olhando para isso, o Brasil tem previsão para isso. O marco regulatório da inteligência artificial não vai poder, de forma alguma, atravessar sem respeitar esse valor constitucional, esse direito fundamental, não só a proteção dos dados, mas a proteção dos meus dados cerebrais, né? Uma coisa é eu estudar o cérebro, eu proporcionar melhorias, mas sem esta invasão, sem essa modulação que a gente não quer. Tá certo, muito obrigada, Marcelo. Agora eu passo a palavra para o Guilherme. Eu queria saber, Guilherme, o que você vê que está acontecendo nas organizações, nas empresas, nas instituições e nos algoritmos para que a gente precise defender os neurodireitos? O que você vê? Deise, obrigado. Para começar, eu gostaria de agradecer muito o convite da Universidade Estadual para estar aqui e poder falar, né, com os alunos da Universidade Estadual de Minas Gerais nesse seminário de pesquisa, compartilhando a mesa com pessoas tão boas, competentes e que são próximas e verdadeiras amigas aqui. Eu começaria dizendo assim, toda inovação, ela implica uma discussão jurídica que é: o que você está produzindo já está regulado ou não está regulado no direito? Quando a Uber veio para o Brasil, em 2015, essa discussão se deu em relação a ou não é uma modalidade de táxi, de transporte individual de passageiros regulada nos municípios. Quando você tem o Buser e a plataforma de fretado intermunicipal, se discute, ou não é um tipo de transporte municipal. E o que a gente vê é uma tensão em que o agente econômico, ele tenta, de alguma forma, sair daquela regulação para poder estar num espaço de liberdade econômica. Porque onde não tem regulação, você vigora a ideia de liberdade econômica. Esse é o primeiro ponto. Então, o que os atores fazem? Eles procuram falar, olha, o meu caso, a minha situação não se enquadra nessa modalidade de regulação que é mais restritiva, porque aí eu consigo reduzir os meus custos. Esse é o primeiro ponto. Avançando nisso, eu acho que uma discussão interessante que a gente pode ter, e me parece muito interessante que a Camila tenha trazido essa ideia de direito da mente, né? Não só a ideia do neurodireito, mas do direito da mente, de pensar, bom, então, o que a gente tem regulado e o que a gente tem de espaço não regulado nessa tecnologia? Porque, por exemplo, se a gente está falando de um dispositivo que é implantado no cérebro para fazer acompanhamento médico da pessoa, isso já está coberto por regulações da Anvisa sobre dispositivo médico invasivo, que é um risco alto, é o risco máximo, porque está acoplado no sistema nervoso. Então, a empresa que quiser fazer o cadastro, né, o registro desse dispositivo, ela já tem que ir à Anvisa, ela já tem que preencher uma série de requisitos, indicar um responsável técnico legal e se submeter a uma regulação. Agora, compare-se esse uso com o uso que em 2019 o Wall Street Journal publicou na China sobre crianças que usavam tiaras que
mediam o grau de atenção delas em sala de aula e também recolhia ali dados de atividade cerebral durante a aula acontecer. Bom, que tipo de regulação se aplicaria aí? Hoje, no Brasil, você falaria, bom, Lei Geral de Proteção de Dados, certo? Tá, mas o que a Lei Geral de Proteção de Dados protege aqui, né? Se os pais consentiram, se tem uma finalidade de melhora do desempenho escolar dos alunos, porque aí os pais consentidos se aplica a hipótese de direito de proteção de dados de criança e adolescente da lei. Se a finalidade é legítima, se esses dados não serão, por exemplo, compartilhados comercialmente, o que teria de questionamento aí? E aí vem a questão de falar, olha, parece que não há uma regulação, por exemplo, sobre o uso desses dados para agir sobre o histórico da criança escolar, ou atitudes que o professor vai tomar em relação àquela criança, ou base de dados que são criadas a partir dessas tecnologias e o que vai ser feito a partir dessa informação coletada nas várias escolas. E aí a gente começa a ter esse ambiente cinzento, esse ambiente de vazio regulatório que a Camila trouxe, para falar, olha, em algumas situações, a legislação que a gente tem, que é muito baseada em consentimento, ela não dá conta. Ela não é suficiente para você falar, olha, a tecnologia não pode ser usada para manipular o desenvolvimento da criança, mesmo que seja o desenvolvimento educacional dela, a trajetória educacional dela. Ou então, se é para usar para manipular a trajetória educacional dela, que seja em benefício dela e não para puni-la. Então, para dar um exemplo, com base nos dados cerebrais da criança, que mostra que ela é constantemente desatenta, eu posso retirá-la da escola, ou eu posso colocá-la numa turma que aqui a gente tem algumas escolas que separam as pessoas de acordo com o desempenho em provas. Eu posso colocá-la numa turma com um desempenho de atenção pior, digamos assim. Então, eu começo a ter tomadas de decisão com base nesses dados que envolvem diretamente o desenvolvimento da criança, no caso do exemplo que eu estou trazendo. E aí eu poderia extrapolar para outros campos, né? Não preciso só trazer o exemplo aqui do Wall Street Journal. Você tem pessoas com deficiência e como que essas tecnologias que acompanham a atividade neural da pessoa, e aí é interessante pensar para além do cérebro, né? O sistema nervoso, ele é um conjunto que vai o corpo todo. Então, eu consegui mover um braço robótico a partir da minha atividade neural como um todo, e por aí vai. Então, algo que a gente percebe essas tecnologias elas estão entrando no mercado, como a Camila mencionou, né? Às vezes sem transparência suficiente, como o Marcelo mencionou, mas com objetivos nobres. É o objetivo de melhorar a concentração da pessoa, é o objetivo de permitir que uma pessoa com deficiência possa mexer um braço robótico, possa interagir com outras pessoas a partir de fala, caso ela tenha sofrido, por exemplo, alguma coisa que impeça ela de falar. E essas tecnologias costumam chegar dessa forma. Mas depois eu monetizo, depois eu busco outras formas de ganhar dinheiro e obter o retorno com o investimento que eu tive. E é aí que talvez more o perigo. Quais são modelos de negócio que essas organizações vão criar para monetizar isso? E aqui entra a ideia do modelo de negócio assimétrico, que é típico das Big Techs. Ou seja, com base nas informações que eu coleto de você, eu consigo gerar informação que eu vou vender a um terceiro. Eu consigo gerar predições que eu vou vender a um terceiro. Eu consigo gerar
padrões de comportamento que eu vou vender a um terceiro. Ou seja, o modelo de negócio não tira o dinheiro especificamente do usuário daquela tecnologia, ele tira a sua remuneração, né, a captura do valor, a partir de um terceiro que está disposto a pagar por esse valor. E aqui é onde a gente começa a fazer toda a discussão sobre, tá, da onde essas empresas vão tirar o valor dos dados que elas estão coletando do cérebro das pessoas, né? Ou da onde que a empresa vai tirar valor a partir do valor que ela dá para o usuário. E essas são questões que tocam o que a Camila falou sobre a inovação. Eu não posso simplesmente barrar as empresas de obter retorno do investimento que elas tiveram com essa tecnologia, mas eu preciso identificar quais são modelos de negócio aceitáveis, modelos de negócio não aceitáveis. Um último ponto sobre isso, para terminar minha fala, diz: o PL 2338, que o Marcelo mencionou, né, que é o nosso principal PL sobre inteligência artificial, não menciona em momento algum essas inovações tecnológicas, mesmo no alto risco. Você até tem, na ideia de risco inaceitável, técnicas de manipulação subliminar, mas é muito difícil enquadrar essas tecnologias em manipulação subliminar, porque, inclusive, ela está explícita. Você vende aquela tecnologia como uma tecnologia que consegue ler o seu cérebro. Não tem nada de subliminar aqui. Então, isso mostra aquele comentário que a Camila fez sobre a tecnologia poder ser usada para várias finalidades, a importância da regulação ter uma postura neutra em relação à tecnologia. Ou seja, eu não sei o que vem pela frente. E eu preciso tomar cuidado com isso. Do jeito que está, o PL já nasce datado em relação a essas tecnologias, porque o PL já não contempla essa possibilidade de você ter os mecanismos que fazem esse acompanhamento cerebral por inteligência artificial, né? Enfim, poderíamos discutir aí as aplicações. E se essa tecnologia for usada para educação, aí é alto risco, mas em nenhum momento se fala dessa tecnologia neural no PL, só para dar um exemplo. Muito legal, Guilherme. Agora eu vou passar para a Caroline. Então, Caroline, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre como que você tem visto a relação entre inteligência artificial e neurodireitos e como que você vê o potencial disso para empresas do setor de saúde. Acho que o Gui, primeiro, bom dia, né? Muito legal a oportunidade de estar aqui. Obrigada pelo convite, perto de pessoas competentes no tema, que já discutem, né? A Camila, principalmente, a proposta da PEC. Com certeza, a Camila tem um trabalho aqui de base relacional e político intenso com a PEC. Não é simples, né? Fazer esse trabalho muito grande. Então, parabéns por isso, por essa vanguarda para o nosso país, super importante. O Gui trouxe coisas, assim, o Gui falou muitas coisas que eu já estava pensando em falar. Então, eu vou do básico e aí a gente vai evoluindo. Acho que a primeira coisa que eu conecto com o que o Marcelo trouxe é a estrutura da regulação do PL 2338. É uma abordagem baseada em riscos, né? Então, é uma regulação muito inspirada no AI Act europeu. Então, é uma regulação voltada para obrigações mínimas de governança, mitigação de riscos, né? Para detectar riscos decorrentes do uso de inteligência artificial. Um ponto importante esse projeto de lei, ele foi elaborado ao longo, vários projetos foram apensados, mas a discussão da comissão ela foi ao longo de 2021 e depositada no final de 2022. O que isso quer dizer? Eu quero fazer só um paralelo para a gente entender aqui inovação provocando regulação e regulação perdendo o time da inovação. A gente fazer esse paralelo. Por quê? O PL não discutiu ChatGPT, por exemplo, e as generativas. E a gente está falando de uma tecnologia que não tem o mesmo potencial invasivo de uma tecnologia que trate dados, né, cerebrais. Então, veja, a própria discussão do nosso projeto de lei no país, que foi depositado aqui da comissão no final de 2022, claro que abriu um prazo agora, mas só para a gente fazer esse paralelo, ele já está atrasado. Ele já não contemplou modelos de inteligência artificial que têm um potencial mais invasivo do que modelos preditivos, por exemplo.
Então, essa é uma reflexão para a gente pensar que, ainda que a inovação ela provoque a regulação e a gente esteja no momento do nosso país discutindo, né, estejamos discutindo a regulação de inteligência artificial, a inovação ela não vai parar de acontecer. Ela não vai frear, né, para que a gente esteja pronto para discutir a regulação. Então, esse é um ponto importante, conectando com o que a Camila trouxe, que é como a gente vai desenvolver esse arcabouço jurídico para proteger a nossa integridade mental? Como que a gente vai conciliar isso? Se a gente for analisar hoje nas estruturas jurídicas das empresas, grande parte delas, eu vou pegar a Lei Geral de Proteção de Dados como marco e não quer dizer que não existiam legislações anteriores, porque existiam. A gente tem Marco Civil da Internet, a gente tem previsões Código do Consumidor, a gente tem uma série de outras legislações que aconteceram, mas efetivamente no nosso país, quando que isso se tornou um marco e que as empresas trouxe um enforcement maior para as empresas? A partir da Lei Geral de Proteção de Dados, elas começaram a estruturar o seu programa de governança olhando para dados, né, para a proteção dos dados. Feito isso, as empresas que amadureceram e os programas de privacidade que adentraram nas áreas analíticas das empresas perceberam que ali as empresas já estavam utilizando há muitos anos inteligência artificial. Pode ser num grau baixo de complexidade ou num grau muito grande de complexidade. Mas só fazer um paralelo com o setor financeiro. O setor financeiro usa inteligência artificial de modo preditivo há mais de 20 anos. Não é novo, não é uma discussão nova. E existem uma série de mecanismos de mitigação de riscos, algoritmos que já estão no setor financeiro, como é que fala? Numa blacklist. Eles não são utilizados, que já sabem que são algoritmos que vão desencadear resultados prejudiciais, discriminatórios, de várias ordens. Então, a área financeira ela já tem muita maturidade em relação ao crédito, ao desenvolvimento preditivo de análise de crédito na sua estrutura de inteligência artificial. Quando a gente traz isso para a área da saúde, nós estamos dizendo que ainda não existe o mesmo nível de desenvolvimento, de compliance na área da saúde em relação à inteligência artificial, como existiu na área financeira. Por quê? Majoritariamente, a saúde, ela sempre teve um olhar muito focado no médico, assistência com o paciente. Mas quando nós estamos falando de uma saúde digital, a gente está falando de uma saúde que não opera só o médico e o paciente na clínica médica. Para você conseguir trazer eficiência, o próprio SUS tem modelos de BIs, modelos de análises preditivas também para desfechos médicos. Isso não é novo, quer dizer, não foi desenvolvido nos últimos 5 anos, tem muito mais tempo. Mas as legislações da área da saúde, as normativas não acompanharam esse mesmo desenvolvimento da inovação em saúde. Hoje, grande parte do arcabouço jurídico é código de ética para toda e qualquer questão, princípios de bioética conectados e consumidor. Se desenvolve se tem algum erro, um efeito adverso, se usou alguma tecnologia, se foi imprudente, imperito, negligente. Então, o arcabouço jurídico que vai ser utilizado, ele é muito parecido. O que acontece? Quando nós estamos falando de neurodireitos e aplicações na área da saúde que estejam desenvolvidas com esses objetivos, principalmente em questões de saúde mental, onde a gente está falando, seja de um aprimoramento, né? O objetivo não é só, nós queremos desenvolver dispositivos que eles podem amplificar nossos sentidos, modificar nossas memórias, enfim. Qual que é o impacto disso, né? Muitas vezes, vamos fazer um paralelo. Se eu sou uma pessoa que sofreu uma situação muito traumática e eu gostaria de deletar essa memória, qual que é o impacto disso? Como isso vai ser construído de uma maneira ética? Esse é o desafio que a gente já enfrenta com a inteligência artificial em saúde e com o desenvolvimento de neurotecnologias, isso vai ser cada vez mais frequente de ser debatido. E é uma questão que o Guilherme trouxe. Eu consigo, talvez, criar um caminho legítimo pela Lei Geral de Proteção de Dados. Eu consigo criar uma estrutura defensável, mas isso é ético? Então, muitas vezes, o arcabouço jurídico, ele nos permite chegar a decisões que são lícitas, mas não necessariamente éticas. E essa é a discussão que a gente tem hoje, como negócio, como empresas, privadas ou públicas, para o desenvolvimento de tecnologia. Você pode construir um caminho legítimo, um caminho defensável,
mas que não necessariamente ele é ético. Então, o trabalho que a gente desenvolveu junto na GV, ele é super produtivo no sentido de como uma empresa ela pode desenvolver um comitê de ética. A área da saúde ela tem uma vantagem. Por quê? Porque ela já trabalha com muitos comitês de ética, comitê de governança clínica, comitê de bioética. É muito comum quem trabalha na área da saúde interagir com comitês de ética o tempo todo, porque a assistência ela tem diversas desdobramentos que esbarram em questões éticas. E um outro ponto que a área da saúde ela tem uma vantagem de entendimento, seja do profissional da área da saúde, são os princípios bioéticos, que são princípios que majoritariamente pela comunidade internacional, o princípio da não maleficência, da autonomia, da beneficência, da justiça, esses 4 princípios, eles vêm da bioética. O único princípio aceito, né, na comunidade internacional para tratamento ético de dados para desenvolvimento de inteligência artificial é o da explicabilidade. Todos os outros 4 princípios já são princípios que são amplamente utilizados hoje na assistência na parte de bioética. Então, é um upgrade disso, né, ou uma acomodação, acho que é melhor, dos princípios bioéticos que estão utilizados na assistência para o uso de tecnologias na saúde. Muito obrigada, Caroline. Agora a gente vai passar para uma segunda rodada de perguntas e eu ressalto aqui os participantes que tiverem algumas dúvidas, quiserem ir falando pelo chat, fique à vontade que depois dessa segunda rodada a gente vai abrir para as perguntas dos participantes. Então agora a gente vai pensar uma fala mais aprofundada, né, e a gente vai trazer exemplos, a gente gostaria, né, que vocês trouxessem exemplos concretos e boas práticas. Então, Camila, primeiramente, nós gostaríamos de saber qual é a sua visão a respeito da integridade mental e a transparência algorítmica para o desenvolvimento físico e tecnológico do Brasil. E, nesse sentido, gostaria que você comentasse o texto da PEC 29 que você está auxiliando a redigir. Então, Camila, fique à vontade. Obrigada, Deise. Como eu já havia dito na minha primeira intervenção, a questão da integridade que está colocada no texto, na proposta de reforma constitucional, ela tem por objetivo direcionar o vetor regulatório ao ser humano. Acho que muito tem sido dito aqui nessa mesa sobre a questão da regulação, das bases regulatórias, muito focado no marco da inteligência artificial, mas, na minha opinião, Deise, e eu acho que essa é uma opinião que é acompanhada por outros estudiosos internacionais aí do tema de neurotecnologia e de proteção da mente humana, a neurotecnologia ela está um pouco além da inteligência artificial. Eu acho que hoje nós estamos aqui no Brasil discutindo ainda um marco regulatório em nível de lei ordinária. Isso é importante a gente ressaltar. A gente está discutindo uma legislação que é infraconstitucional e que não consegue endereçar desafios que a tecnologia está trazendo dia após dia. Não são desafios de saltos inovatórios que demoram uma década, como a gente tinha, a humanidade tinha essa tradição de demorar um pouco mais para inovar. Hoje as inovações elas acontecem da noite para o dia. Então, se a gente perde muito tempo debatendo uma regulação mais diretiva e mais regulatória mesmo, na essência de regulação, nós focamos o direito em regulação de conduta, em regulação do deôntico, e afastamos o direito de uma função mais propositiva e mais principiológica, que talvez se comunique melhor com a velocidade que a tecnologia está nos trazendo hoje em dia. Porque não vamos conseguir acompanhar a velocidade da tecnologia com a regulação. Mas se a gente tiver bases principiológicas melhor estruturadas, o direito assume uma nova função nessa nova linguagem que a sociedade tecnosocial está nos trazendo. Talvez isso seja um ponto aí de partida para discussão, qualquer discussão em termos de regulação. Voltando à questão da integridade, a ideia, então, foi já reposicionar o direito nesse novo papel, numa sociedade tão mutante, tão cambiante. Deixar o direito como uma diretriz de conduta. E qual seria a diretriz de conduta? Um novo mínimo existencial. A dignidade da pessoa humana ela precisa ser expandida quando a gente tem em mente que, na nossa mente, dispositivos exógenos passarão a atuar. Então,
a dignidade ela precisa ser redesenhada, e nesse sentido, inserir a noção de integridade, esse conceito de integridade mental, tem por objetivo justamente colocar o direito nesse novo papel mais principiológico, mais diretivo, dar uma nova função ao direito, e ao mesmo tempo resguardar bases mínimas para que o ser humano fique protegido. É algo que se comunica com os objetivos regulatórios em inteligência artificial da União Europeia, por exemplo, que são mais focados nos direitos humanos, nos direitos da pessoa humana. Mas, nesse caso, Daisy, com a nossa proposta de emenda constitucional, a América Latina acaba dando um salto de inovação nesse assunto, porque, ao invés de esperarmos o modelo regulatório europeu, nós estamos dando o exemplo e o protagonismo disso para o mundo. A partir da proposta de emenda constitucional do Brasil, para você ter uma ideia, o México já editou a sua, o Uruguai, o Peru e a Colômbia estão discutindo isso. Então, há realmente um movimento latino-americano que está atento à questão da neurotecnologia. E, em relação à transparência algorítmica, eu acho que esse assunto, com perdão aqui da palavra, esse assunto é extremamente complexo. Falar de neurotecnologia é extremamente complexo. E se a gente quer falar de forma compromissada, principalmente num evento dessa magnitude, envolvendo a Universidade Estadual de Minas Gerais, a gente precisa compreender um pouquinho as noções científicas que estão atreladas à questão de transparência algorítmica no contexto de neurotecnologia. Nesse sentido, falar de transparência algorítmica no contexto de neurotecnologia, e isso não sou eu que estou falando, isso é a Universidade de Colômbia, não diz respeito simplesmente à explicabilidade algorítmica, diz respeito à possibilidade de dar ao ser humano o direito de saber do que vem do próprio cérebro e o que vem de fora do cérebro. Hoje, nós não temos essa discussão, aliás, nós não temos necessidade de discutir isso, porque tudo que o ser humano tem contato no seu dia a dia é exógeno a ele. Então, todas as influências algorítmicas que nós temos das plataformas, todas as conversas, todas as interações que temos com o mundo tecnológico são feitas com dispositivos que estão fora da nossa mente. Então, nós conseguimos, ainda que já sejamos induzidos a ter comportamentos, nós conseguimos, em certa medida, diferenciar o que é externo ao nosso cérebro e o que vem da nossa essência humana, da nossa própria mente, dos nossos pensamentos e da nossa concepção de vida. Nesse sentido, a neurotecnologia permite e já isso é comprovado cientificamente, a inserção de dados cerebrais. Então, inserção de imagens, inserção de ideias, inserção de sentimentos. Isso faz com que o ser humano não saiba ao certo se aquilo veio dele ou veio de um impulso externo. A transparência algorítmica, no sentido da neurotecnologia, ela abrange essa situação consternante da humanidade, em que chegaremos num ponto em que as nossas ações não vão nos dar a ciência de que são nossas ou estão sendo induzidas para nós. Então, é esse sentido, é um sentido mais sofisticado e que vai além da simples explicabilidade algorítmica. É óbvio que a explicabilidade algorítmica, a transparência algorítmica, nos termos que a gente já discute em inteligência artificial, ela existe porque a inteligência artificial é um mecanismo de contato da extração de dados cerebral para a interação com o computador. Isso já existe, isso já faz parte do debate. Mas se nós vamos debater com seriedade neurotecnologia e neurodireito, a gente tem que dar esse passo além e sofisticar um pouco o discurso, entendendo que a transparência algorítmica, nesse sentido, diz respeito à inserção ou não inserção de ideias, diz respeito realmente a nós podemos saber se essas ideias são nossas ou se foram inseridas no nosso cérebro por um dispositivo exógeno. E aqui, concluindo já, Deise, eu acho que essas duas ideias conjugadas, integridade mental e esse sentido mais amplo, mais poderoso e que nos dá realmente o tom do poder da neurotecnologia, indica o rumo que a gente tem que seguir em termos de regulação. Uma regulação que não se preocupe tanto em se direcionar às neurotechs, às big techs, mas sim se direcione a um mínimo existencial, se direcione ao ser humano. Parece simplista? Não, não é simplista, porque quando a gente perde muito tempo regulando a atividade alheia, a gente realmente barra a inovação.
E a gente não precisa barrar a inovação. Tem muitos dados cerebrais dos seres humanos que são úteis para a medicina e que precisam ser revelados. Por exemplo, essa questão de inserção de imagens no cérebro. Se a gente descobre o mecanismo, como já foi descoberto, de como esse funcionamento da sinapse cerebral acontece, nós conseguimos investigar mais a fundo os episódios de epilepsia, por exemplo, ou episódios de loucura imagética, outras aí CIDs que têm essa questão de ver imagens. Então, para a medicina terapêutica, principalmente para a saúde mental, é extremamente importante que a neurotecnologia nos traga essas revelações. O que não pode é o que já está acontecendo. A neurotecnologia de prateleira, aquela descompromissada. A neurotecnologia cara, porque ela é muito cara e que é acessível por poucas pessoas. E essas poucas pessoas vão acabar tendo o seu cérebro mapeado, emulado e incentivado por esses dispositivos. Então, concluindo aqui, em relação à nossa PEC 2923, que visa inserir ao artigo 5º um novo direito fundamental, o direito fundamental de ter a sua mente íntegra, porque neurodireito é direito da mente, nada mais do que isso, ter a sua mente íntegra para o bem e para evitar o mal, resguardando ainda essa questão mais ampla da transparência algorítmica, que vai além da inteligência artificial e já entra nesse espectro de inserção de memórias e inserção de condutas. Nossa, muito obrigada. Várias dúvidas que depois eu vou colocar ao final, mas agradeço muito. Então, vamos passar para o Marcelo, né? Então, Marcelo, você pode trazer para a gente exemplos de situações que os neurodireitos e a inteligência artificial estariam envolvidos? E a gente gostaria de saber também mais sobre essa relação e os seus impactos. Hoje nós já temos no mercado agentes econômicos que pretendem ofertar no mercado, por exemplo, uma coroa que teria aí a capacidade de melhorar, fazer melhorias no cérebro, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, a gente tem um aprendizado de máquina, né? A gente tem supervisionado, não supervisionado, a gente tem agora a IA generativa, que pode ser implementada em algum desses aparelhos que vão, como disse a Camila, interagir no teu cérebro, e aí você não vai ter como saber se a sua memória é sua, se o seu pensamento é seu ou não. Então a gente tem aí tecnologias que parecem ficcionais, mas que já estão sendo pesquisadas e algumas até comercializadas. Então, quando a gente fala em estudar o cérebro, em fazer algo bom, né? Eu sou um entusiasta da tecnologia, mas a gente não pode simplesmente pensar que só vai ter coisa boa, né? Tudo em tecnologia tem os dois lados, né? Então, eu preciso pensar por exemplo, numa questão de potencializar questões de imagem que vão fazer com que a pessoa já não consiga tomar decisões próprias. Como eu falei, a gente já vê isso um pouco com o uso excessivo de redes sociais, mas nós temos aí que pensar nisso, quando eu tiro do ser humano a sua autonomia, né? Então, você tem propostas de melhoria de memória, de velocidade de cálculo, um olhar para pessoas especiais, mas nós temos essa questão de tomada de decisão, de lembrança, de família, de pertencimento, de escolhas, questões que são individuais, que são pessoais. Então, eu tenho propostas de chips cerebrais em que mas como é que isso vai funcionar? Como é que eu vou poder saber se isso está fazendo só bem ou não? Eu tenho os wearables para serem utilizados futuramente no metaverso, que são usados em games. Então, eu tenho questões, por exemplo, vício em jogo, eu tenho apostas. Será que eu posso, de alguma forma, por meio de um determinado agente que tem acesso à minha consciência, à minha subconsciência, esse agente pode me fazer ficar mais tempo no jogo, pode piorar a minha questão de vício, de
aposta, por exemplo, né? Então, acho que a grande preocupação nesse contexto de constitucionalismo digital, de proteção de direitos fundamentais, direitos humanos, com um avanço da tecnologia, né? Isso que a Camila falou, de a gente avançar este olhar de proteção dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, ele é imprescindível, né? Eu preciso pensar nessa questão de leitura de atividade cerebral, qual vai ser o intuito, da mesma forma que eu tenho hoje certos vestíveis como smartwatches e óculos e outros, que se propõem a ler meus dados, que se propõem a ter uma percepção de sentimentos, de leitura de íris, e com isso o agente econômico tem um poder sobre o indivíduo que o indivíduo não vai ter como controlar, né? Se eu tenho um avanço cada vez mais dos hardwares aliados aos softwares, que obviamente estarão aí com suas APIs, com suas inteligências artificiais ali sendo utilizadas dentro do contexto que o Guilherme falou, a gente tem a predição, a gente tem ali o Power BI, a gente tem toda uma análise, né, dentro das instituições privadas e dos agentes econômicos para a utilização disso, né? Tanto que se fala que alguns agentes econômicos sabem mais sobre você do que você mesmo. Vocês imaginem se a gente tem aí a possibilidade de uma invasão e até mesmo, vamos supor, assim, um exemplo que é ficcional, mas que não pode, que de forma alguma pode ser não pensado, se eu tenho um inimigo e eu resolvo, de alguma forma, entrar no cérebro dele, hackear o cérebro dele e fazer com que ele se suicide, enfim, né? É um exemplo que pode parecer absurdo, mas que, dependendo do futuro, ele pode vir a acontecer, né? Então, a gente precisa pensar dos problemas e os transtornos causados por essa interação, como disse a Camila, que vem de fora para dentro do meu cérebro, e como que a gente vai ter ferramentas aí de proteção, né? Eu tenho as ferramentas preventivas, como essas questões de framework de governança, de implementação, de desenvolvimento, mas hoje eu tenho, em específico com inteligência artificial, eu já tenho problemas com os vieses, né? Que, obviamente, não são da inteligência artificial, são problemas ou de desenvolvimento, ou de tratamento de dados. Muitos desenvolvedores não têm a devida educação sobre questões filosóficas, sociológicas, antropológicas, de direito, né? Eles estão ali para desenvolver a questão tecnológica, mas eles precisam, de uma certa forma, a gente precisa trabalhar como dar ferramentas para que eles entendam o desenvolvimento e depois monitorem as consequências, né, daquele aprendizado, por exemplo. E eu tenho hoje o problema da black box, né? Eu tenho um problema de conseguir alcançar decisões que são complexas, que são tomadas no seu final, no transcorrer por mini decisões. Então, eu tenho aí uma ameaça a direitos individuais e coletivos, que pessoas podem ser desconectadas da realidade, podem ser atingidas por uma série de efeitos provenientes desses aparelhos, dessas interações da máquina, da tecnologia, do software dentro do nosso cérebro, né? Então, a gente precisa muito discutir esse assunto, acho que o assunto é relevante, então foi muito legal que esse painel está sendo realizado, justamente para a gente pensar nesse diálogo contínuo, que a gente não pode perder autonomia cognitiva, que a gente precisa pensar em liberdade de pensamento, que a gente precisa pensar em promoção dos direitos humanos, pensar nos efeitos discriminatórios que uma eventual modulação, que uma eventual alteração de memória ou de forma de pensar pode acontecer quando eu tenho aí uma invasão neurológica, né? Eu tenho ferramentas de crença, né? A própria programação neurolinguística fala em questões de crença, em questões de criação, que a gente precisa muitas vezes repensar, que a gente precisa reprogramar para ter uma melhoria de vida, mas como é que eu vou ter isso por meio de uma eventual invasão por máquina, por um agente econômico, sem nenhum tipo de ferramental jurídico para prevenir ou para remediar
né, eu dar essa ferramenta para o cidadão poder se proteger. Então, esse constitucionalismo digital vem justamente para manter o avanço tecnológico, o desenvolvimento, mas mantendo aí a proteção aos nossos direitos fundamentais. Essa é uma visão, acho que não é minha, né? Tem Jorge de Gregório, tem o Luciano Floridi, tem vários pensadores, doutrinadores, né, constitucionalistas que também estudam e pesquisam o digital, o direito digital, os impactos tecnológicos, e que tem bastante material falando nesse sentido, tá? Obrigado. Eu que agradeço, Marcelo, também várias coisas para a gente discutir. E agora eu vou passar a palavra para o Guilherme. Guilherme, eu gostaria que você nos falasse um pouco sobre como que o direito precisa se atentar para a regulação da IA, para a proteção das pessoas nesse contexto, e também pensando nas organizações, que você já falou um pouco, né, inicialmente para a gente, mas se você quiser aprofundar um pouco também a questão das organizações, fique à vontade. Obrigado, Lízia. Acho que eu vou pegar essa ideia de constitucionalismo digital que o Marcelo trouxe. Alguns autores, né, falam do constitucionalismo digital, mas tem algo do constitucionalismo, sem nenhum adjetivo, que é o principal, que é relacionado com o que a Camila falou da proteção aos direitos, né? O constitucionalismo surge como essa forma de você limitar o poder do Estado sobre as pessoas, né? Como uma forma de barreira. E talvez o que a gente tenha de grande diferença hoje, que era algo que tinha uma discussão baseada em eficácia horizontal dos direitos fundamentais e tal, é que hoje você também tem que proteger as pessoas contra atores que se tornaram tão grandes e tão poderosos, parecido com estados, que são essas grandes empresas transnacionais, muitas das quais a gente chama de Big Techs, que tem um poder comparável de manipulação e de conhecimento das pessoas, né? Eles têm mais conhecimento sobre cidadãos do que os estados individualmente, muitas vezes. Então, algo que a gente olha, ou que o direito deve olhar com preocupação agora eu tenho que proteger o indivíduo contra o Estado, que sempre foi essa força coletiva com poder de decisão sobre o indivíduo, e eu tenho que proteger o indivíduo contra grandes empresas, que agora elas têm tantas informações que são capazes de agir também sobre o indivíduo dessa forma. Então, aqui eu acabo pedindo para o Estado também medidas protetivas contra essas grandes empresas, ou esse grande poder econômico aqui. Colocado isso, eu acho que o que a Camila traz é algo que o Luciano Floridi diz que a gente tem que parar de perseguir a tecnologia e passar a liderar o movimento de aonde a gente quer chegar. E pensando, por exemplo, num direito à integridade mental, algo que eu vejo como imprescindível para o direito é formar os juízes. Por quê? Se eu estou prevendo um direito, quem vai aplicar esse direito são os juízes. Em primeiro lugar, porque o judiciário é a sede da defesa do direito. É claro que tem todos os atores que levam isso, eu estou falando de todo o ecossistema da justiça, a advocacia pública, Ministério Público, tudo que não é da justiça, mas que também defende direitos, PROCON, eu estou falando também de ONGs e associações que defendem direitos de consumidor, por exemplo, IDEC, né, só para dar um exemplo. Ok, essas pessoas têm que estar qualificadas para entender de tecnologia e aplicar tecnologia, já pensando em organizações, né? Quando a Carol falou sobre comitês de ética, o que a gente está tentando fazer é criar essas barreiras dentro das organizações para que você consiga envolver o máximo de pessoas possíveis para discutir o tema e gerar tecnologias que, desde o início, já olham para os potenciais impactos adversos, para os potenciais riscos, para os potenciais impactos aos direitos das pessoas. E se a gente for fazer um exercício dogmático mesmo, de o que um direito à integridade mental poderia contemplar, né? O interessante disso é o que eu consigo desdobrar dessa ideia, baseado inclusive no sistema de direitos que a gente já tem hoje. Então, uma primeira coisa que você pode falar é, olha, eu não posso acessar o seu cérebro, a sua atividade cerebral indevidamente.
Isso aí já está relacionado a um direito de privacidade que a gente tem, que ganha reforço, que é o direito de ser deixado só e o direito de se selecionar como você quer aparecer para o público. Então, olha, eu já tenho, por exemplo, lei de interceptação telefônica para evitar comunicação, né? Então, existe uma ideia de eu não posso interceptar o que é íntimo, o que é próprio da pessoa. Mais do que isso, eu não posso fazer inferências não autorizadas. Só porque eu concedi acesso a você captar essas informações, não significa que você pode ter qualquer inferência ou tirar qualquer inferência sobre mim. Você não pode querer inferir estados emocionais se eu não autorizei. Você não pode querer inferir desejos ou vontades de consumo se eu não autorizei. Só para dar dois exemplos aqui ligados à autonomia e privacidade. Eu tenho que ter, pensando em integridade mental, a capacidade de comandar a máquina. Então, se eu estou falando aqui numa tecnologia, como a Carol falou, que vai aumentar os meus sentidos, que vai, ou então eliminar barreiras sociais a uma possível deficiência, eu tenho que ter o controle sobre a máquina, né? Para usar o que a Camila falou, o que vem de dentro tem que ser capaz de controlar o que vem de fora de maneira íntegra, sem manipulação, sem alterações que eu desconheça, né? Eu tenho que ter um poder sobre manipulação. Então, eu tenho que ter um poder ao mesmo tempo contra manipulações físicas diretas, né? E aqui é interessante algo que a Camila falou. Olha, neurodireito é mais do que só inteligência artificial. Eu posso alterar os estados mentais de uma pessoa a partir de produtos químicos, que não são aqui tecnologias digitais. Eu posso anabolizar uma pessoa. O que a gente viu de epidemia de Ritalina tem a ver com isso também, de eu usar a Ritalina como uma forma de aumentar a minha concentração e alterar o meu estado mental. Então, eu tenho que ter o poder contra a manipulação física direta e eu tenho que ter o poder contra manipulações indiretas. Então, eu tenho que ter o poder de não ser induzido a comportamentos, porque aquela tecnologia está mapeando a minha forma de pensar. E eu tenho que ter um poder contra alterações do meu estado mental, na linha do que a Carol falou, que é falar, e do que a Camila falou, principalmente, sobre introdução de imagens, introdução de memórias, apagamento de memórias. Eu tenho que ter o poder de negar essas alterações do meu pensar, da minha mente, né? Então, veja como algo tão reduzido, se for comparar com o PL 2338, né, que tem sozinho mais de 90 deveres para agentes de inteligência artificial, legislativa e tudo mais, uma única previsão permite você construir dogmaticamente várias formas de proteção do indivíduo a partir do sistema que a gente tem de proteção de direitos, né? E aí eu acho que, finalizando aqui, Deise, as organizações têm que estar atentas a como implementar isso em programas de governança interna, a como trazer isso para dentro delas, das organizações, de modo a criar produtos que sejam. A gente fala ethics by design, privacy by design, mas a gente deveria, antes de tudo, falar em, sei lá, human rights by design, ou então human by design, sabe? Você, você tem que ser compliant by design, você tem que respeitar os direitos das pessoas by design, né? Não tem essa coisa de ficar selecionando um direito, porque eu já ouvi children rights by design, eu já ouvi privacy by design. É como se tudo você tivesse que fazer by design, porque, na verdade, ele tem que ser by design respeitoso à ética e ao direito. Só isso. Né? E essa é a dificuldade, né? Muito obrigada, Guilherme. Também várias questões, depois a gente discute. E agora passar para a Caroline,
Então, Carolina, eu queria saber como que você tem visto na área da saúde essa questão dos neurodireitos ser alegada para a promoção da saúde e principalmente aí a área da saúde mental. Acho que no final do dia, né, Gui, a gente está falando human on the loop. Não importa se é privacy by design, ethics by design, enfim. É como somos capazes de olhar para os direitos, né, da dignidade das pessoas no desenvolvimento. Então, quando a gente falava de programas de compliance nas empresas, é muitas vezes um código de conduta que, se não tinha um treinamento, quase que ele era ineficiente. E agora a gente passa por nós estamos passando por um novo momento social. O professor Floride traz muito isso, que esses códigos vazios, esvaziados, né, que estão ali na prateleira, mas que não viram realidade, não funcionam com tecnologia. Seja o que será desenvolvido na empresa, seja com a gente está falando muito aqui de neurotecnologias, mas quando a gente ainda não conseguiu entender o potencial, o benefício e malefício de computação quântica, por exemplo. O que isso pode repercutir também. Então, esse entendimento de como as empresas vão fazer, públicas e privadas, isso ser vivo dentro das suas estruturas, vivo no sentido de praticável, ter esteiras de análise, fluxos, comitês, essa estrutura que seja funcional e que consiga ser apta para apoiar as empresas a mitigar esses riscos, é um novo desafio, né? O desafio desse tempo de como que você vai, quanto mais tecnologias vão sendo desenvolvidas e aprimoradas, e aí o que é complexo? Muitas vezes as empresas, entrando já na sua pergunta, Daisy, o que pode acontecer, e isso já é temerário olhando para a inteligência artificial. Muitas vezes elas não vão desenvolver, elas não vão aportar capital financeiro para desenvolver uma neurotecnologia. Elas vão contratar uma neurotecnologia que pode vir de uma startup pequena, sem qualquer programa de compliance ou governança dentro da sua estrutura, que é o que aconteceu ao longo da pandemia. Diversas health techs foram criadas, e aí eu estou falando uma health tech que foi criada sem demérito nenhum, mas só a gente fazendo uma análise mais crítica, o médico e o engenheiro. Ou muitas vezes profissionais que não eram nem sujeitos ao sigilo profissional, criando health techs, acessando informações de saúde, fornecendo no mercado essas empresas para grandes empresas, que aí, claro, o papel da grande empresa é atuar, né, o do setor público, é atuar junto a essas empresas. Olha, você não tem um nível de maturidade e governança necessário para plugar nos meus serviços, mas a possibilidade disso acontecer e alguém desenvolver uma ideia nesse sentido é extremamente temerário e isso ser usado em escala. Então, quais são os controles que nós vamos criar socialmente, né? Hoje, a empresa, você desenvolve um aplicativo e você sobe no Google. Ali, no Google não, ou no Android, como eu esqueci o nome do Android, onde você você baixa os aplicativos, esqueci, gente, o nome, Acho que é a perdão. conta Google mesmo. A Play Store? Isso, Play Store. Obrigada, Gui. Então, você sobe, se seus termos de uso estão de acordo com as políticas ali de privacidade analisadas pelo Google, pronto. Aquilo está disponibilizado. Quem fez um controle? Não tem um controle específico. Não necessariamente aquilo passou por um crivo de uma Anvisa. E aí, muitas vezes, a gente está falando de Anvisa, a gente depositou um software para ser regularizado, e uma das perguntas que veio é se o local físico ele foi detetizado. É esse nível que a gente precisa equiparar. Olha, você vai depositar um software de tecnologia e uma das perguntas que vieram para nós é: a sua empresa está detetizada? Então, olha como muitas vezes os questionários também dos órgãos reguladores, eles vêm muito padrão, eles não estão olhando as especificidades da tecnologia, do que está sendo depositado. Então, isso para entrada, e muitas vezes se a gente tiver uma entrada mais qualificada, mais direcionada, a saída e a análise, ela vai ser muito melhor, muito mais producente. Olhando para a saúde, a gente tem hoje, Daisy, em menos escala, aqui no Brasil, eu tenho acompanhado um pouco mais a parte de patentes, a gente ainda não tem, pelo menos, Camila, perdão pelo meu desconhecimento, não tenho ainda no Brasil nenhum pedido de depósito específico para tecnologia, de neurotecnologias em andamento que eu tenha conhecimento. A gente fiz uma busca porque eu estou trabalhando com a parte de patentes para outros temas, mas eu, por curiosidade, fui buscar, né? Será que a gente já tem algum pedido de depósito? Não encontrei nenhuma. O que nós temos mais
atualmente é a aplicação mesmo de tecnologias de inteligência artificial. Por exemplo, chatbots para o acompanhamento de programas de saúde mental. Então, eu não lembro o nome da empresa agora, que é o psicólogo ou psiquiatra, em conjunto, determina um tratamento em que a pessoa ela precisa de adquirir um novo hábito. Quero adquirir uma nova habilidade, um novo hábito, e preciso de um acompanhamento. Ao invés de eu esperar uma consulta quinzenal ou semanal, em interconsultas eu tenho esse acompanhamento com aplicativos para o desenvolvimento. Se eu estou tendo uma baixa, se eu estou tendo conquistas, como que isso tá, como que está o meu humor, como está funcionando, para que possa ter intervenções, por exemplo, sobre, olha, talvez com base nesses dados, análise desses dados que foram captados, respondidos, mudar a terapêutica. Isso tem sido muito comum na área de saúde mental, crescido bastante. Muitas tecnologias para detecção, né, de espectro autista em crianças com jogos, games, que pelo movimento dos olhos, o acompanhamento do movimento dos olhos, conseguem identificar se já existe algum espectro e com base nisso, fornecer dados para que os médicos possam, né, fazer um diagnóstico precoce. Muitas questões relacionadas também, mas aí é no tecido nervoso, não é em si em dados cerebrais. A análise da nossa íris, do tecido muscular dos olhos para diagnóstico precoce de Parkinson, de Alzheimer, já existem algumas tecnologias específicas para isso, mas não necessariamente entrando no campo de neurotecnologias de dados neurocerebrais. Então, o que eu mais vejo hoje nesse acompanhamento é a leitura dos olhos, muito focado para fazer diagnósticos precoces. Isso tem sido muito comum, muito desenvolvimento. O FDA tem aprovado uma série de projetos nesse sentido. No Brasil também tem desenvolvido bastante, muitas iniciativas, muitas startups que eu tenho visto chegando, nos ofertando serviço, né, para a gente conhecer nesse sentido. E aí tem muitas startups que estão nesse lugar. É um médico com um engenheiro que desenvolveu um algoritmo fantástico para fazer esse diagnóstico precoce, mas não tem todas as licenças da Anvisa, não passou por todo um crivo de análise de risco das suas aplicações. Então, é o que acaba acontecendo muito e sendo temerário no sentido de como é que a gente vai fazer esse controle, essa governança, não só empresas públicas e privadas, mas do que é criado, uma governança social mesmo, do que está sendo criado e desenvolvido e por qual que é o momento em que isso é criado e desenvolvido, isso vai ser monetizado, isso vai ser ofertado para empresas públicas ou privadas. Porque a gente, principalmente olhando para neurotecnologias, esse controle, né, essa governança mais social e que isso vai ficar com uma agência reguladora, não sabemos, precisa ser desenvolvido. Assim como no PL de inteligência artificial, ele diz que as aplicações de alto risco, sua análise, sua avaliação de impacto algorítmico deveria ser depositado na autoridade que será criada. Mas aí tem algumas questões que são um pouco mais sensíveis. Todo e qualquer desenvolvimento, por exemplo, na área da saúde, precisa ser depositado? Áreas da saúde têm área de logística, que usam algoritmos, que não usam dados de saúde. Existem áreas de RH, por exemplo, que é comum a várias empresas. Então, por estar na área da saúde, necessariamente isso vai ter que ser depositado, como vai ser essa análise? E aí é uma outra preocupação. Aplicações que desenvolvam, aplicações que usem dados cerebrais e que não sejam na área da saúde, que sejam para usos comerciais, que é o que a Camila trouxe no início da fala dela. Isso é mais delicado ainda, porque isso vai passar por um crivo da Anvisa, por uma análise de risco ou não de um órgão regulatório. Então, são questões que a gente vai precisar refletir, principalmente dessas tecnologias que forem criadas e colocadas para uso comercial. Muito obrigada, Caroline. Também tenho várias perguntas, mas agora eu vou, na verdade, convidar as pessoas que estão nos assistindo a fazer perguntas, e aí para que vocês possam responder. Então, acho que se vocês quiserem, só abrir o microfone e falar, que estamos em poucas pessoas aqui. Então, tem o Lucas, a Milena, Carolina, Stephanie, Juliana, Evandro. Ou se vocês não tiverem acesso aí ao microfone, também podem fazer perguntas pelo chat que a gente direciona. Então, fique à vontade para fazer perguntas para os nossos palestrantes. Vamos aproveitar esse momento que temos pessoas muito qualificadas. Acho que o Lucas trouxe uma pergunta aqui.
que é a pergunta para Camila: quais seriam as políticas públicas que você considera adequadas para efetivar esse futuro direito fundamental que vai ser reconhecido na Constituição Federal? Obrigada, Deise. Lucas, né? Obrigada, Lucas, pelo interesse, pelo assunto, em primeiro lugar, e pela pergunta. É uma pergunta muito boa, porque diz respeito às medidas de enforcement de um direito fundamental. Como todos nós sabemos, é muito bonito constar na Constituição, mas, como brasileiros, a gente sabe que muito do que consta na nossa extensa Constituição não é aplicado na prática. Falta efetividade social e falta isso que a gente está acabando de falar e que você trouxe na sua pergunta, que é justamente o enforcement, tá? Então, como que nós asseguramos que a integridade mental, a proteção à integridade mental, torne-se uma diretriz de política pública para que condutas, tanto dos atores privados e especialmente dos entes públicos, guiem-se pela proteção à integridade mental, pela proteção ao ser humano? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente colocar que o inciso que nós estamos trabalhando para a inclusão na Constituição, ele é um inciso de eficácia contida, tá? É uma norma constitucional de eficácia contida, ele depende de regulamentação legal, inclusive para que a gente possa divisar bem qual é, a neurotecnologia que nós estamos buscando ali atingir. Tá? Então, depende de uma regulamentação legal e isso está no inciso. Proteção à integridade mental e à transparência algorítmica nos termos da lei. Muito parecido com a PEC que introduziu a proteção de dados pessoais na nossa Constituição. Esse ponto é importante. O segundo ponto, nós precisamos começar a trabalhar num conjunto, num conceito interfederativo. A União, ela tem muitas competências, a gente sabe aí das competências que estão no artigo 21, no artigo 22 da Constituição, mas os estados e os municípios são os entes federativos que estão mais próximos do povo e que podem acompanhar com mais cuidado, com mais eficiência e até com mais sabedoria o dia a dia de políticas públicas, principalmente a esfera municipal, que é o território do povo, né? O município ele tem essa ligação mais forte. Então, estou dizendo tudo isso por quê? Porque, em segundo lugar, nós precisamos começar a trabalhar a questão da integridade mental e introduzir essa ideia de proteção à integridade mental, proteção ao neurodireito nos estados e nos municípios. E, nesse sentido, Lucas, eu cito aqui o trabalho que nós estamos realizando também junto à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, com a proposta de emenda constitucional àquela Constituição estadual, para inserir a proteção à integridade mental como uma diretriz de política pública em ciência e tecnologia. Então, nós fomos procurados pelo governador do estado do Rio Grande do Sul, pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, mostrando interesse nesse assunto dos neurodireitos. E vimos aí uma oportunidade de descer um degrau em termos de efetividade. Então, teremos aí o direito fundamental e agora conseguimos descer um pouco mais em termos de efetividade e concretude nessa realidade. Então, como as constituições estaduais, vocês sabem muito melhor do que eu, não contemplam rol de direitos fundamentais, dadas as limitações de competência constitucional, nós estudamos a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul e verificamos que seria possível trabalhar com esse conceito de neurodireitos de uma forma realmente inovadora. É a primeira vez que no mundo nós estamos trabalhando dessa forma, colocando a proteção à integridade mental como diretriz. O que isso representa na prática, Lucas? Representa que qualquer política pública ou qualquer iniciativa privada em ciência e tecnologia naquele estado, que de alguma forma exponha a integridade mental ou contrarie boas práticas, aí nesse sentido de compliance que está sendo trabalhado aqui pela Caroline e pelo Guilherme, que traga más práticas em termos de integridade mental, o cidadão gaúcho ele terá pretensão. Ele pode exigir em juízo que aquilo pare, porque na Constituição ele tem esse direito resguardado. E, por último, e aí uma terceira camada de conferir concretude, mecanismos de enforcement a esse novo direito fundamental, a gente está trabalhando junto com a Comissão de Juristas do novo Código Civil, inclusive fica o convite, na próxima sexta-feira teremos aí às 15h um debate
com a Comissão de Juristas do novo Código Civil, para que o neurodireito seja integrado no novo Código Civil como um direito de personalidade. Então, a mente humana integrando aí a personalidade do sujeito humano, e isso são todas medidas que não são excludentes, elas não brigam entre si, são medidas complementares, porque quando a gente está diante de um novo bem da vida, como é a mente humana, que revela e abre para nós um novo campo de trabalho jurídico, ou seja, a gente pode trabalhar qualquer linha do direito a partir da mente humana, direito previdenciário, direito penal, direito civil, direito empresarial, qualquer linha pode ser trabalhada a partir disso. Nós precisamos, então, conferir concretude em todos esses ramos do direito, que nós estamos lidando com algo que é proteger o ser humano. Então, sempre trabalhando aí com essa ideia de mínimo existencial, sendo encaixada nos ramos do direito e com a perspectiva de conferir em cada segmento aí uma linha de concretude aqui, uma linha de concretude ali, que traga ao ser humano, traga ao cidadão brasileiro a possibilidade de pretender em juízo algo que seja feito contra ele. Easy. Pode falar. Se eu puder também comentar essa resposta da Camila, que eu acho muito interessante, o que ela falou sobre o Código Civil é muito interessante, né? Como que isso impacta leis existentes. E aí, me parece, né, e reagindo à pergunta do Lucas, a possibilidade de você alterar como são feitas as licitações, por exemplo, já que foi mencionado aqui pela Camila, né, municípios, estados e União, o instrumento por excelência, né? E lembrando que a Carol falou, olha, eu menos desenvolvo e mais compro. E um ator que compra muito tecnologia no Brasil é o Estado, né? Por suas várias unidades, municípios, estados e União. E a gente teve recentemente aqui no município de São Paulo a questão da instalação do sistema de câmeras inteligentes na cidade e uma discussão sobre quais eram as diretrizes dessa licitação, né? O que se pretendia com a instalação daqueles sistemas. Então, acho que algo muito interessante para concretizar esse direito é você ter uma disciplina muito grande dos editais de licitação, e aí, trazendo a lei de inovação, né, que é o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, como que os estados fazem encomendas tecnológicas e também como que os estados colocam isso em financiamentos por agências de fomento e por outras agências e fundações estatais que fazem financiamento de pesquisa. Você pode trazer para dentro desses editais a exigência de que, olha, eu só financio, porque o Estado, além de um grande comprador, ele é o grande financiador, né? Então, eu só financio inovações que respeitem essa integridade. E aí você vai precisar, claro, ter um guia sobre como que eu posso respeitar, mas olhando para o Estado como um ator que pode efetivar esses direitos, né, na linha do que a Camila falou, em todas as suas unidades, União, estados e municípios, licitação e editais de fomento são dois instrumentos muito fortes para você implementar isso na prática. Sim, muito interessante. Obrigada, Guilherme. Ressaltar também que o Lucas ele participou com a gente na pesquisa, né, no CEP, coordenada pelo Guilherme. Então, eu participei, o Lucas participou, a Caroline participou também da pesquisa sobre governança e ética na inteligência artificial. Então, estamos aqui colhendo as reflexões dessa pesquisa coordenada pelo Guilherme no CEP. Marcelo, Caroline, se vocês quiserem comentar. Marcelo, não sei, pensando essa questão que você falou, né, da questão sobre se os agentes econômicos, isso me chamou muito a atenção, que os agentes econômicos sabem mais de você do que você mesmo. Isso me lembrou uma dinâmica que o Guilherme já fez em algumas formações no CEP que a gente tinha sobre o perfil do Google, né? Para quem tiver interesse, ir na privacidade do Google e ver como o Google vê a gente, né? Eu acho muito interessante. Eu fiquei assim impressionada de como que o Google sabe que eu sou uma mulher, sabe a minha idade, mesmo sem eu ter
fornecido, eu acho, né, que eu não forneci esses dados para o Google. Então, eu acho muito interessante isso. Então, se você puder comentar isso, essa questão de como que os agentes econômicos, às vezes, sabem mais da gente do que a gente mesmo. Se você puder comentar um pouco isso e como que você vê. Então, como a gente pode pensar o limite para esses agentes econômicos, né, que estão sabendo mais sobre a gente do que nós mesmos? Claro. Eu acho que o que acontece é, como eu disse, uma falta de informação geral, uma política pública de cibercidadania e instrumentos de controle desses agentes, porque o que acontece? As pessoas compram os aparelhos, elas baixam os aplicativos, elas aceitam tudo muito rapidamente, acabam clicando numa série de possibilidades ali daquele sistema, sem nenhum tipo de conscientização, inclusive de segurança da informação. Então, ainda fica muito aquela ideia de proteção de dados pessoais vinculada assim, dado pessoal é meu CPF, é meu CNH. E aí acaba, o pessoal não tem muita ideia sobre a questão do IP, da geolocalização. Eu não consigo questionar o termo de uso que eu tenho ali para usar o aplicativo, mas você pode, como titular, solicitar ao controlador medidas, você pode pedir para alterar, você pode pedir para extinguir, você pode solicitar uma série de documentos, justamente para tentar mitigar isso, e não é o usual. O usual é entregar um aparelho para uma criança sem monitorar, sem tomar o cuidado, como eu disse, baixar uma série de aplicações, fazer conta em todas as redes sociais possíveis e imagináveis, e aí você acaba tendo ali os mais diversos dados colocados na rede mundial ou transferidos, e aí esses dados são objeto de análise, né? Análise preditiva, de estatística, departamentos com pessoas que ficam ali verificando, softwares com APIs que estão ali, olha, o que se chama de UX, né? Que é justamente a avaliação comportamental para a oferta de produto, né? Então, eu acho que não é uma questão de endemonizar o marketing, faz parte de todo um processo econômico, de fomento de negócios, de empreendedorismo. A grande questão é, as pessoas não param para fazer esta reflexão, elas não perceberam que elas têm ferramentas e que elas não precisam sair aceitando tudo. Então, acho que essa política pública e essa cidadania, né, pode ser feita até por nós mesmos, dentro de casa, instruindo as pessoas, explicando para elas, olha, se você não vai a algum lugar imediatamente, desliga teu geolocalizador, porque todas essas informações, elas estão sendo transmitidas para algum lugar. Eu pesquiso num buscador um produto, e o que acontece? Hoje mesmo, um cliente falou para mim que a gente tinha tido uma conversa ontem, e que depois ele começou a receber ofertas daquilo que a gente conversou, né? Então, é culpa dele? Não. É culpa do agente econômico? Mais ou menos. Tem um pouquinho de parcela de cada um aí, né? Eu acho que é necessário que as pessoas tenham, e no geral as pessoas não têm essa informação. Elas ainda acham que LGPD é algo só para empresa, mas que está muito distante, que isso é bobagem. E quando a gente fala em tratamento e armazenamento dessas informações, elas vão diretamente para as bases de dados que as inteligências artificiais se utilizam, mas não só. Toda a tecnologia dentro desse contexto, por isso a frase, né, dados é ouro hoje, né, são ouro, porque esta informação gerou muito poder, né, o Guilherme mesmo falou, olha, muitas Big Techs têm mais informação do que muitos governos, né, então, por isso que é preciso instruir as pessoas, é por isso que precisa ter painéis como esse, para que a gente possa propagar a palavra, né.
Sim, muito obrigada. Vi que tem alguém digitando, mas enquanto isso, enquanto eu não direciono, eu vou direcionar para a Caroline, que estou pensando, eu fiquei, uma coisa que me chamou muita atenção foi o formulário da Anvisa perguntando se a empresa estava detetizada. Gente, que absurdo. Mas, enfim, queria saber, assim, quais especificidades que você acha importante para a regulação da área da saúde, e aí, pensando nas políticas públicas, né? Nessa pergunta que foi direcionada para a Camila, então pensando na ponta, né? Quais especificidades que você acha importante que a gente pode pensar em políticas públicas, mais especificamente, e pensar também na regulação como um todo. Como que você vê isso? Olha, Deise, eu acho que se a gente conseguir que os conselhos, CREMESP, CFM, façam atualizações em relação às boas práticas, inclusive hoje tem várias lacunas em relação à proteção de dados, inteligência artificial nem se fala. Então, acho que um grande comprometimento das agendas setoriais, mas mais do que isso, né, dos órgãos, CFM, CREMESP, comprometidos nessa pauta, é super importante para nortear. O que eu vi ontem, eu dei uma aula sobre aspectos legais de IA na saúde, no congresso que a Associação Paulista de Medicina está fazendo, e uma das coisas que mais os médicos me falaram é: a gente não tem diretriz, a gente não tem norte, a gente não está pensando só em grandes empresas, né? Grandes empresas contratam grandes consultorias, tem poder aquisitivo para poder fazer isso. A gente está falando de clínicas médicas pequenas, odontológicas, de N lugares. Hospitais. Então, uma atualização é necessária, um acompanhamento também pelos conselhos, enfermagem, medicina, fisioterapia, veterinária, enfim, que eles estejam comprometidos nessa pauta, nessa atualização da saúde digital, seja com utilização, né, de dados para questões que envolvem privacidade e proteção de dados, seja para a questão de uso de dados, de tecnologias de propósito geral, de inteligência artificial, seja dos neurotecnologias que virão, que haja um compromisso dos órgãos, dos conselhos, de entender como essas tecnologias funcionam, de, né, editarem normas para que isso aconteça em larga escala, mas que a gente tenha essa segurança jurídica sobre como desenvolver. Hoje, a norma da Anvisa, ela tem uma série de lacunas de riscos, e principalmente de riscos éticos. Ela cobre uma série de questões no âmbito mais biológico, digamos assim, né, sobre integridade física, mas em questão de integridade ética, tem muitas lacunas a serem melhoradas. Tem muitas questões que a gente precisa trabalhar na área da medicina. E se na área da medicina a gente precisa dessa atualização, imagina em outras áreas, saúde, né, financeiro. Então, e o que eu vejo é que a discussão que nós estamos enfrentando enquanto sociedade é como nós fazemos as coisas de forma ética. Como nós vamos desenvolver isso? Qual é o limite? Até onde nós podemos ir? Então, e isso é feito com base em senso crítico. E aí a gente tem que voltar no paralelo. A primeira rede social ela foi criada em 1992. O ser humano está condicionado a redes sociais desde 92 até agora. Só que a nossa geração, eu tenho 33 anos. Eu não fui criada, minha primeira infância, o meu processo de adquirir habilidades cognitivas, de interações sociais, não foi por meio da tecnologia, foi por meio de conexões sociais. Ali onde eu desenvolvi empatia, eu desenvolvi uma série de valores que foram transmitidos para mim. Como nós estamos tratando hoje disso com crianças? No seu primeiro desenvolvimento da primeira infância, né? Que são os valores que são transmitidos ali naquele momento, educado por telas. Como isso, qual que é o impacto em senso crítico, em atenção, em empatia, em valores importantes? Porque esses valores, eles são necessários para que o ser humano consiga debater ética no futuro. Se ele não tem uma construção disso dentro do seu corpo emocional e social, psicológico, como ele vai ter a habilidade de discutir isso no futuro? Então, é um pouco mais profunda a questão de políticas públicas, porque envolve não só a saúde, como todas as áreas da sociedade, né? Como que a gente vai desenvolver isso? Muito legal, Caroline. Isso lembrou essa questão da infância, né? Lembrou um projeto que o CEP tem, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar, também coordenado pelo Guilherme, pela Marina Pfefferbaum, pela Kelly Angelido, que trabalhou no NIC-BR, que é sobre a formação de educadores em direitos humanos digitais. Então, entender assim que essa geração que está aqui agora, né? Essa geração que
enfim, nasceu aí já com a inteligência artificial, já com a tecnologia, já no mundo mediado pela tecnologia, precisa ter na formação escolar como lidar com essa tecnologia, né? E a BNCC trata sobre isso, então nesse projeto a gente buscou trabalhar com os educadores formas de aplicar a própria a nova BNCC, que foi atualizada em 2017, e como que pode trabalhar essa questão dos direitos digitais. Então, eu acho muito importante a gente pensar na infância, né? Pensar nessa geração que está vindo aqui agora, e é isso, né? O mundo agora está completamente diferente de como era na nossa geração. E aí eu achei muito interessante aqui o comentário que o Evandro falou, que escreveu, né, aqui pra gente, que a inteligência artificial deve funcionar como suporte e não como autor principal de um processo. É isso, né? Então é um suporte e que nós vamos fazer, que nós humanos, né? Então, aqui foi muito falado, né? Human on the loop, como que nós pensamos o ser humano tomando as rédeas desse processo, né? E a inteligência artificial que foi criada por nós, seres humanos, como que vai ser o suporte desse processo. Então, eu vou fazer. A gente tem aqui 20 minutos, então, se alguém mais tiver alguma pergunta, aproveite que nós já estamos encaminhando para o final, né? Que nós terminamos aqui às 11h40. Então, perguntar para a Camila essa questão de, assim, como que está a tramitação da PEC, como que estão essas discussões, e como que você acha que o impacto como que a PEC vai impactar no PL da regulação da IA, né? No PL que está em tramitação também. E assim, eu percebi que você é mais adepta a uma regulação mais principiológica, né? Então, como que você vê essa questão? Obrigada pela pergunta, Deise. Atualmente, a PEC está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e nós estamos trabalhando sem pressa. Eu acho que o ponto que eu sempre reforço e faço questão de ressaltar é que o assunto é extremamente abstrato. É muito complicado ainda você debater com as pessoas o que é neurotecnologia e muito mais complicado ainda o que é neurodireito. É um assunto que está muito restrito a nichos, assim, embora seja um assunto fascinante, que todo mundo que tem contato com ele acabe ficando muito interessado, motive inclusive esses foros de qualidade como é esse que você está conduzindo aqui hoje, Deise, é um assunto, infelizmente, ainda restrito a determinados grupos, e num país como o Brasil, cuja efetivação de direitos básicos ainda é muito dissonante, né? A gente tem gradações de concretização muito diferentes na nossa sociedade desses direitos, fica ainda mais complicado discutir algo que, para muitos, é ficção científica e futurista. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se nós acelerarmos esse processo de discussão no parlamento de algo que ainda é muito abstrato, é muito difícil de ser digerido, às vezes é motivo de piada, a gente vai acabar perdendo uma grande oportunidade de aprovar isso. A gente precisa amadurecer esse discurso social, precisa conscientizar a população sobre a importância de discutir o impacto das tecnologias neurais na nossa realidade atual, o impacto dessas novas tecnologias no nosso dia a dia. Isso precisa ser discutido diariamente. Aí também tem o grande mérito de você estar promovendo essa discussão aqui na Universidade Estadual de Minas Gerais, porque é mais um foro que a gente ganha de reflexão, de pensamento e de difusão da existência dessa ideia. Então, eu acho que o ano de 2024, esteja na CCJ, é um ano decisivo de conscientização social, fazer um trabalho conjunto com os atores internacionais que estão nos ajudando na América Latina, nos Estados Unidos, na União Europeia, para que a sociedade comece a ficar mais consciente deste fato que está chegando com velocidade de milhão no dia a dia. Em relação ao impacto da aprovação da PEC nos outros projetos de regulação da inteligência artificial, como o PL que você citou,
eu não vejo problemas, porque, como eu disse, a PEC ela é extremamente sucinta, ela traz uma redação que ela é perene no tempo. Então, a gente pode estar trabalhando com essa tecnologia de hoje, que é a que conhecemos, ou uma tecnologia que sequer foi inventada ainda. Mas a integridade mental tem que ser protegida. A transparência algorítmica, no sentido de explicabilidade, no sentido de sabermos o que estamos pensando, se é de fora ou se é de dentro, precisa estar protegida. Então, é algo que garante um núcleo ali, um núcleo kantiano, na verdade, de direitos. Eu não vejo incompatibilidade alguma disso funcionar com o PL. Talvez precise até adaptar alguma coisa em termos redacionais, muito pouco, mas quem não me diz até que esse PL possa funcionar como uma norma regulamentadora em algum sentido da própria PEC? Porque para regulamentar essa PEC, na linha da pergunta que o Lucas fez, nós vamos precisar acionar todos os ramos do direito, porque o impacto de lidar com a mente humana atinge todos esses ramos. Então, eu acho que são questões que caminham junto, e eu torço para que os atores legislativos enxerguem também dessa maneira, que são propostas complementares, propostas que podem caminhar junto e que dialogam com essa nova linguagem que a sociedade mundial está vivendo, que é uma linguagem que não mais vê o direito como algo isolado, estanque da sociedade. O direito precisa ter função nessa nova sociedade. Então, as iniciativas precisam ser complementares. Eu vejo dessa forma. Muito obrigada, Camila. Eu vou então fazer uma pergunta para o Guilherme. Se você, que você tinha falado, né, sobre a questão dos juízes precisarem saber da questão da inteligência artificial, né, saber lidar com isso. Então, eu queria saber se você acha que os juízes atualmente estariam preparados para lidar com essas questões quando elas chegam no judiciário, né? Assim, a gente tem um exemplo que foi noticiado amplamente é uma questão criminal, né? Que a gente já tem um crime previsto para isso, que é adulteração de imagens eram adolescentes, né, que tiveram as suas imagens vinculadas a imagens pornográficas. Isso já é um crime previsto no Código Penal, mas enfim, eu queria saber como que é um exemplo, né, que a inteligência artificial já está chegando no judiciário dessa forma. Então, como você acha que os juízes estão preparados para lidar com isso? Obrigado, Deise. Eu até achei que você ia comentar de outro episódio, que é o episódio do juiz que usou o ChatGPT na decisão. Então, assim, Também. eu acho, assim, talvez tirando juízes mais especializados que lidam com questões de tecnologia o dia a dia, né? Eu estava conversando com um advogado do NIC BR, ele falou, olha, os juízes lá da comarca de Santo Amaro, da vara de Santo Amaro, aqui na comarca de São Paulo, capital, eles têm que ter noção de direito digital, porque o tempo todo eles estão lidando com processos contra o NIC BR. Então, assim, você tem juízes que talvez se especializem nessa matéria. Mas tirando esses, eu acho que a grande maioria do judiciário, como a Camila mencionou agora, se a sociedade não está preparada e os juízes são um microcosmo da sociedade brasileira, eu acho que os juízes também não estão muito preparados para discutir. Eles já têm dificuldade de discutir internet, aumenta a dificuldade quando se discute inteligência artificial. Imagine quando a gente discutir neurotecnologia. Mas eu também acho que a gente tem que ter uma outra ideia aqui sobre as profissões jurídicas em geral. Pensando assim, uma aplicação que eu não acharia absurda de sugerirem. Se a gente tinha polígrafo para detectar mentira, imagina se você puder, por meio de atividade cerebral, colocar uma coroa numa testemunha. Então a gente começa, ou num depoente, ou a gente começa a pensar no uso dessas neurotecnologias também no processo, também no direito, também nas profissões jurídicas. E aí a gente pode sim ter algo que é próprio do nosso cercadinho, que é você começar a ter na OAB também uma discussão sobre o uso dessas tecnologias aplicadas às profissões jurídicas. Então, olha, eu não posso usar essas tecnologias como se fosse um soro da verdade, digamos assim, para identificar se a pessoa está nervosa quando ela está fazendo depoimento. Ou eu posso, mas dadas as garantias do processo penal. Enfim, o que a gente vai estar lidando aí? Né? Se a gente discute sistema biométrico para segurança pública, e isso é
uma polêmica enorme a ponto no PL estar como risco inaceitável, ou excessivo, melhor dizendo, não é nem inaceitável, não, um risco excessivo, quanto mais seria usar os sistemas de identificação de parâmetros neurais para esse tipo de vigilância. Então, eu até acho que se você tivesse o PL em vigor hoje, seria possível você extrapolar lá o artigo 15, se não me engano, do PL, que fala sobre sistemas de biometria para vigilância pública, segurança pública, seria possível extrapolar e falar, bom, será que padrões neurais entram em sinais biométricos? Daria para tentar uma analogia ali. Mas eu acho que nós, como juristas e advogados públicos, promotores, a gente também tem que olhar a incorporação dessas tecnologias nas profissões jurídicas e o que elas podem trazer para a gente nas profissões jurídicas. Né? Você mencionou da prova, por exemplo, adulteração de prova, manipulação de testemunho, coisas que, assim, para o futuro a gente pode acabar se deparando, né? Como a Camila falou. Sim, muito interessante. A gente teve um comentário aqui do Evandro também, falando que as escolas também não estariam preparadas para lidar com inteligência artificial, né? E aí a gente até destaca aqui que tem um documento da Unesco falando, né, sobre como as escolas podem pensar em lidar com esse novo, a utilização da inteligência artificial e aplicativos, enfim, várias tecnologias que estão entrando na sala de aula. A Unesco tem esse documento que é muito interessante. Mas eu concordo, Evandro, realmente as escolas, até as universidades, né, aqui falando do né, nosso lugar de fala, a gente não está muito preparado para lidar com aquilo que vem surgindo, né? Acho até interessante uma coisa que eu já conversei, que o Guilherme já falou, sobre a questão de, em outro local que a gente estava comentando, que estávamos em debate, que ele falou assim, bom, então vamos pensar, o aluno está usando inteligência artificial para fazer o trabalho nosso. E a gente, às vezes, não consegue identificar, porque às vezes a gente pergunta para o chat GPT, foi você que escreveu esse texto? Às vezes ele fala, foi, sendo que não foi. Então, assim, a gente não tem ainda uma tecnologia disponível para a gente entender isso. E aí o Guilherme propôs para a gente, então, vamos inverter essa coisa. Então, vocês, alunos, eu, professor, tenho mais de 40 trabalhos para corrigir. Vou colocar o chat GPT para corrigir o trabalho. E aí? Né? Como que a gente vai pensar essa questão ética da utilização da inteligência artificial? Então, muito importante que a gente pense isso, né? E pense também como regular isso. Aí que o Evandro Deise, falou também. Pode desculpa falar. te interromper, Deise, Não, só fazer um a fala é sua. comentário paralelo em relação a essa questão do uso concomitante da inteligência artificial na educação. Eu convido todos a conhecerem aquela Khan Academy, Khan Academy. É uma open source de educação que é fascinante, é revolucionária e acho que é uma das únicas instituições no mundo que tem defendido a possibilidade sadia de integração da inteligência artificial no processo educacional. E eles fazem isso de uma forma bastante disruptiva, inclusive, não com a substituição do poder do ensinamento pela IA, mas sim com o uso complementar da IA como um processo de impulsionamento do ensinamento. Então, seria como o aluno estar dentro da sala de aula, tendo aula com os professores e ficar com alguma dúvida, alguma coisa, ele pode aí recorrer à IA para complementar aquela explicação e o professor tem esse feedback na hora, de que o aluno, naquele ponto específico, ficou com dúvida e recorreu à inteligência artificial para complementar a informação. Então, é um processo de crescimento conjunto. O professor ele tem um feedback ali na hora do que ele precisa melhorar, o aluno tem essa plataforma ali e o aprendizado é passado de forma isenta, ainda pelo sujeito, pelo mediador, pela figura do professor. E outro uso também que eles citam, e vai na linha aí do comentário que você fez, Deise, é a inteligência artificial como uma ferramenta bastante útil para a construção de estatísticas na correção de provas, na correção de tarefas, ou seja, a IA ela lê todas aquelas questões e indica para o professor, olha,
esse ponto, tantos por cento dos alunos erraram, porque não tem essa base, ela faz um cruzamento de dados simultâneo, que não é para substituir o professor, mas sim para auxiliar o professor a esclarecer dúvidas. Então, eu acho que se quem tiver interesse, a gente pode estabelecer um contraponto a esse discurso que demoniza a IA na educação, conhecendo o trabalho da Khan Academy. Sim, muito obrigada. Eu acho que é isso, né? Pensar como a inteligência artificial. Foi muito dos comentários que a gente viu aqui, como a inteligência artificial pode nos auxiliar e não nos substituir. É isso, né? Acho que. E aí, pensando também na questão, acho que alguém perguntou o nome, é Academy, né? Então, a Milena A letra K, é isso, o Guilherme colocou ali. Isso, Obrigada, Guilherme. Khan Academy, isso. Para a gente pensar isso, né? Então, nós temos aí 5 minutos restantes. Então, quero encerrar, mas eu quero primeiramente agradecer muito Guilherme, Marcelo, Camila, Caroline, por doar esse tempo precioso de vocês. Eu sei que a agenda é super lotada, a gente achar um lugarzinho aí foi, né? Eu agradeço muito a disponibilidade de vocês, por vocês poderem contribuir. Esse debate vai ficar. A gente está estudando ainda como a gente pode disponibilizar esse debate, mas está gravado já, então agradeço muito por vocês aceitarem tudo que vocês trouxeram aqui para a gente. Acho que a gente pode pensar em parcerias, né? Pensar em como a gente pode continuar esse debate, porque várias questões surgiram e a gente precisa discutir isso ainda. Então, passar a palavra para vocês, e ao final também quero fazer uma fotinho, caso vocês autorizem, para a gente registrar esse momento e passar a palavra para vocês, para falas finais. Eu só tenho a agradecer a você, agradecer à Universidade Estadual de Minas Gerais, agradecer à nossa audiência, os alunos, especialmente agradecer aos nossos companheiros aqui de mesa hoje, a doutora Caroline, o doutor Guilherme, o doutor Marcelo, querido amigo Marcelo. O debate ele fica bom quando a mesa contribui com o debate. Tem muitas oportunidades que a gente chega cheio de vontade para falar, para ensinar, e não é bacana, mas eu acho que hoje a gente teve uma oportunidade extremamente satisfatória, extremamente gratificante de poder construir conhecimento, e não compartilhar conhecimento, mas sim construir conhecimento conjunto aqui, compartilhando ideias, compartilhando visões de mundo e compartilhando os nossos receios aí em relação a esse porvir da tecnologia. Então, muito obrigada, especialmente por abrir espaço a um tema tão novo e pelo interesse de todos. Obrigada. Guilherme, Marcelo, Caroline. Vamos jogar a bomba para a Caroline. Ladies first. Tá bom. Bom, Deise, obrigada, universidade, obrigada. Foi muito legal dividir aqui também com vocês, painelistas. Eu acho que todas as vezes que a gente une diferentes, né, pontos de vista sobre uma questão, a gente sempre agrega, e eu concordo muito com você, Camila, acho que a gente construiu conhecimento, reflexão, mais com senso crítico aqui, foi muito bom. Agradeço, espero que seja muito útil para os alunos, porque é importante esse debate, nessa formação, nesse momento de formação, traz um senso crítico diferenciado para os alunos, poderem também debater em outros espaços, fazerem trabalhos a partir disso, isso é super importante. Uma contribuição relevante, capitaneada por você, Deise, aqui, então fica meu agradecimento. E da minha parte aqui, Deise, também quero agradecer muito essa oportunidade de estar aqui. Para quem assiste, né? Manhã, tarde, noite ou madrugada, esse vídeo, eu acho que foi uma discussão muito interessante e bastante instigante de algo novo. Então, como a Camila mencionou, é um nicho, então já fica um convite para quem quiser adentrar, avançar e pesquisar esse nicho que vai vir com força no futuro. É um bom tema de TCC, é um bom tema de pesquisa, é um bom tema para ir atrás em eventos e tudo mais. Então, eu acho que a gente planta uma sementinha e foi muito honroso estar nesse painel com os colegas para plantar essa sementinha para novos pesquisadores nessa área. Então, muito obrigado pela oportunidade e agradecer também à Universidade Estadual de Minas Gerais por estar aqui. Eu gostaria de agradecer à Universidade Estadual de Minas Gerais, a você, Deise, por ter
comprado a proposta e ter viabilizado o painel. A Camila, a Caroline e o Guilherme, por estarem aqui, também terem aceitado o convite e discutir, aos presentes e para quem vai assistir depois também. O tema é importante, é relevante, como disse o Guilherme, fica aí a provocação, e parabéns, foi muito bom passar essa manhã com vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Ah, muito obrigada.